Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. É sempre um prazer receber e-mails seus com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. E você pode continuar fazendo isso, enviando então suas mensagens para direito@ufn.edu.br e, na medida do possível, por óbvio, nós atenderemos a sua solicitação. Esse programa tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo, tão contingente, que muda a vida das pessoas diariamente. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a advogada pública Rosana Schuch Boeira. Seja bem-vinda. Obrigada, Cristiano. Obrigada à equipe aqui da TV. É uma satisfação muito grande vir ao programa da UFN. Eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Sabe que esse programa ele é um braço extensionista do curso de Direito. Uhum. Né? Ele tem uma relação de proximidade com a comunidade ela contribui com a pauta do programa, ela participa, ela comenta, então virou uma manifestação de extensão do curso, que Sim. É uma coisa tão importante hoje, né, Rosana, essa relação com a sociedade, essa proximidade. Eu trabalho muito nisso, inclusive minha dissertação vai ser nesse ponto, a responsabilidade Sim. social da universidade, Olha aí, ó. Considerando o curso de Direito. Olha aí que no maravilha. Brasil. A realidade dos cursos de Direito no Brasil. A formação do operador de Direito e a inserção para profissionais mais bem formados no exercício, né? Interessante a gente falar sobre isso inicialmente. Pois né? Foge da ideia, né? Não, mas é que é importante a gente se dar conta, assim, a questão social é uma questão que ela vai sendo agregada pelas constituições na origem de tudo, né? No direito. A gente demora um pouco para assimilar esse processo, né, Rosana? Eu tenho uma paixão muito especial pela participação na comunidade e social, porque eu entendo que é uma forma de exercício de cidadania. O operador do direito é muito apto, as nossas aptidões que nos levam a escolher a profissão, elas são aptidões muito adequadas para esse exercício, pelo nosso conhecimento, pelo que nos destaca, por exemplo, do médico, do engenheiro, né? E para mim, a gente é muito omisso. A gente sai sem esse conhecimento. E é uma forma de fazer política, porque eu sou apaixonada pela política, sem precisar participar da política partidária. Sim. Que é uma situação muito delicada no Brasil, como que a gente vive hoje. Então, a gente consegue não só criticar a política, mas participar dela. Por isso, eu sou do Conselho Municipal de Saúde, eu sou presidente do Observatório Social, Sim. eu trabalho na Agência de Desenvolvimento, tentando desenvolver formas de atuação da comunidade, usando o conhecimento jurídico para fazer um controle melhor e ajudar a tomar as decisões, né? Talvez, pensando juridicamente, o fenômeno tenha um entrave aí, que é essa individualidade jurídica tradicional, né? O direito é uma ciência, vamos pensar no direito civil, por exemplo, né? Ele é uma área que ela nasce e se desenvolve por muito tempo com a característica da individualidade, do individualismo, e isso é uma coisa que a gente começa a quebrar, né, muito recentemente. É que o direito, eu penso, eu não fico muito presa na ideia do Kafka. Sim. De que o direito, de que a gente vive o processo e ele é um fim em si. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades de operar o direito sem precisar necessariamente de uma lide, de um conflito. Certo. E eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto cidadãos que entendem e conhecem como se estruturam as leis e o poder. Porque aí é um diagnóstico prévio, e tu não precisa fracassar como sociedade para... Exato. É uma outra forma de atuação do operador, né? Então, assim, se a gente conseguir... Programática, né? Preventiva até, talvez. A política pública, o planejamento, de uma forma adequada, tu não precisa... O conflito em si, ele não é, para mim, a condição para operar o direito. Claro. Né? E a gente tem muito essa ideia. Tem. Né? A lei é feita, a lei é feita para evitar o conflito. O direito processual, quanto tempo ele foi construído a partir de uma concepção, né, de lide, de pretensão resistida, e é uma forma, só que quando tu chegou nesse ponto, a sociedade já fracassou. E a gente pode, usando os nossos conhecimentos, inclusive o conhecimento de como funciona o processo, que muitas vezes, ao fim, tu não sabe exatamente quem ganhou e quem perdeu,
não considerando só a sentença, Sim. tu consegue pensar o direito tentando diminuir isso. Tentando diminuir a lide, tentando levar realmente as tutelas constitucionais a um exercício pleno, né? E aí entra muito até a minha carreira, né? Sim. Vamos falar um pouco da tua carreira. Vamos falar um pouco, né? Tu é advogada pública, tu é advogado do Estado. Isso. Eu sou procuradora desde 1998 do Estado. Na verdade, eu não sei qual seria... Eu não sei comparar porque eu nunca fiz outra coisa. Sim. Eu me formei em 97, em janeiro, 98 entrei na Procuradoria. Meu primeiro processo já foi um processo de direito público. Mas foi muito direcionado porque essa era a minha intenção, né? Sim. E a Procuradoria, ela é toda feita nos termos românticos de se pensar a carreira para a defesa das tutelas constitucionais. E garantir a defesa, garantir as tutelas constitucionais antes que elas sejam agredidas, muitas vezes. Né? Viabilizar políticas públicas. É daí que vem esse viés, né? De da planejamento questão, que você mencionava. E claro que a nossa atividade, pelo volume de trabalho, nos submete a uma situação que tu não consegue necessariamente, nós que estamos na trincheira, fazer essa previsão mais de aconselhamento e evitar o desvio da norma, evitar o problema. Mas a instituição em si tem, o gabinete é praticamente voltado para isso, né? Sempre teve esse volume de trabalho que tu faz referência? Hoje o volume é muito maior, mas as tecnologias estão aí para nos permitir dar conta, né? Se não fosse isso hoje, a gente tem em torno de 4, 5 mil processos por procurador, né? E muitos se repetem, isso é uma coisa que nos ajuda. Sim. Mas todos têm alguma particularidade, né? E por que tu acha que nessa área do direito público aí que tu trabalha, a curva é tão ascendente assim em relação ao número de processos? A que se deve isso? Pois é, no Estado, justamente para mim é a clara prova do fracasso da sociedade enquanto garantidora das tutelas jurisdicionais para todos. Sim. Porque o volume de saúde é absurdo, de judicialização. A gente teve um período que Santa Maria era o município que mais judicializava no Brasil. Tanto que a equipe de saúde de Santa Maria é a referência do Estado, porque são o maior volume, os casos maiores, né? A questão fiscal, hoje eu estou na arrecadação fiscal na Procuradoria. A gente tem um volume muito grande de execuções. E isso não necessariamente é só porque a pessoa é um mau pagador. Sim. Existem N situações do sistema que muitas vezes inviabilizam. Sim, vamos pegar o episódio da enchente aí, por exemplo, quanto a gente quebra em razão disso, né? Isso, e várias situações da carga tributária, do não retorno de algumas situações, do custo operacional Brasil. Isso pesa muito, né? Tem atividades que é mais difícil de tu conseguir repassar isso no preço, são situações, e isso vai gerando situações difíceis do empreendedor e acaba que surge um grande número de processos, né? Agora, a gente está vivendo uma época de manifestação repetitiva processual, né? Aproveitar esse gancho que tu deixou aqui. E o sistema ele tem oferecido alguns mecanismos, né? Que na nossa época de faculdade, inclusive, isso era impensável, se cogitar num sistema de recurso repetitivo ou num sistema de incidente de resolução de demanda repetitiva, né? Aí em nível de tribunal de segundo grau. Como é que você vê essas adaptações sistêmicas? Eu acho que são extremamente necessárias por esse fato concreto que o volume acabaria gerando mais injustiça. O volume e a demora nas demandas e a incapacidade de se analisar concretamente os casos pelo volume acabaria gerando mais injustiças do que esses incidentes podem gerar. São mais calculados as formas como tu pode minimizar alguns problemas que esses incidentes gerem. Não te preocupa um pouco esses incidentes, assim, ao passo que eles são um julgamento por amostra, né? Aí os processos se suspendem, são escolhidas amostras com regras que nós não entendemos muito bem, por que aquele processo foi escolhido como amostra e o resto fica suspenso, né? Eu gosto muito da parte da filosofia e da sociologia, tanto que eu estou fazendo mestrado em humanidades.
né? Agora, só desculpa te interromper. Mas- Quem pensa que não tem relação entre processo, direito, filosofia, Estado, tá muito enganado, né, Rosana? Aí volta pro porque Pequeno tem Príncipe tudo, e exato. começa a ler de novo a literatura do tudo a mundo, ver. né? Tem tudo a ver. E essa situação, eu penso muito nessa questão sociológica. Então, tudo que mais ou menos tenta transformar as pessoas em artigo em série, ou os casos, ou as vivências, ou os sofrimentos dela em artigo em série, em tratamento em série, em produto em série, eu acho sempre muito delicado. Por isso que eu coloquei a ideia de que, pelo volume que se tem, as injustiças talvez sejam menores do que ficar 20 anos num processo. Sim. Ficar aquele custo absurdo que às vezes a pessoa não tem como arcar. Vamos Né? chamar de mal necessário, né? Isso, é um mal necessário, mas todo mal necessário precisa ser muito bem usado, aplicado cirurgicamente nos casos que realmente vai fazer, e tem que ter alguns mecanismos que permitam o não engessamento. Esse é meu medo. Qual o recurso que os advogados e os operadores do direito vão ter quando o caso parece que está bem enquadrado, mas ele não seria exatamente aquilo se fosse analisado a casuística, né? Daí, tu não pode engessar, porque aí começa o problema. Nós temos muitos alunos aqui que inclusive fazem estágio lá na Procuradoria. Mas a gente ouve aqui pelos corredores, muitos têm o desejo, demonstram o desejo de seguir a carreira da advocacia pública, de ir para fazer o concurso para procurador e tal. Que dica tu deixa para eles? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu fiz estágio desde o início. Eu comecei estágio no segundo semestre, era no escritório Jobim, na época, com o Dr. Elvio, o Dr. Walter. Sim. E eu ficava meio segundo semestre. Eu ficava, às vezes, mais na recepção, fazendo alguma pesquisa, mas vivendo o ambiente, né? Como é importante isso. Para entender como funciona. Né? Porque, às vezes, tu chega lá no fim e tu nunca viu um processo do início ao fim, as coisas não são... E o direito não é a prova, não é a aprovação no semestre. Tu pode ir muito bem na faculdade e não saber aplicar. Né? O nosso bisturi não é tu decorar conceitos. Né? Então, eu acho que precisa ter muita vivência, muito estudo. Eu até falo para os alunos assim, uma bula de remédio pode ser útil. Leia tudo, entenda o que está acontecendo. Eu me lembro que uma vez eu tinha um processo de uma licitação, quando eu estava no município, de asfalto. Eu fiquei um mês, quase todo o prazo do processo, entendendo como funciona o asfalto, acompanhando os engenheiros para entender como eu ia fazer a defesa, porque foi um case, assim, no sentido de um consórcio de empresas para permitir e de seguro, porque senão ficava aquela situação. O que arruma a rua estraga o meio-fio a calçada, um culpa o outro e tu não cobra de ninguém quando dá problema. Isso é um problema no setor público. Então, a gente tem que entender as coisas do mundo real, entender como elas funcionam e daí começar a aplicar. E a prova é muito estudo, né? Eu tirei um ano sabático, assim, para acabar a faculdade e já consegui entrar num concurso, né? Eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu sei das agendas, né? A gente sabe disso, mas assim, as portas aqui do estúdio sempre abertas para ti, do curso de Direito, quando tu quiser ir lá falar com os nossos alunos, vai ser um prazer. Fica o convite aqui estabelecido. Muito obrigada, adorei o convite, vim muito feliz aqui conversar, tenho um carinho muito grande pela instituição. Adquiri um respeito muito grande quando eu fui procuradora-geral do município, porque eu vi que a universidade não é comunitária só no nome. E grandes demandas que a gente tinha, a gente resolvia com o extramuros da UFN. Isso, para mim, me fez pegar um respeito muito grande e querer estar aqui. Por isso, hoje, eu sou aluna, sou prof, né? Que maravilha. E prof na pós, em alguns módulos, mas assim... eu gosto de estar aqui porque eu entendi que o ambiente é muito real, muito sincero. Então, foi uma grande satisfação receber esse convite. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.